Nos últimos meses, a Rússia tem registrado uma ascensão impressionante no mercado de trigo global, especialmente no mercado do Maghreb, onde antes a França exercia um controle absoluto. O domínio que a França teve sobre esta região, especialmente com o fornecimento de trigo para países como a Argélia, foi desafiado com a entrada forte da Rússia, que não só oferece preços mais acessíveis, mas também uma qualidade superior, conquistando a preferência de consumidores e países importadores. Este reposicionamento no mercado não é apenas uma questão de competição econômica, mas também um reflexo das escolhas políticas feitas pelo governo francês. A postura mais agressiva de Emmanuel Macron na arena internacional, especialmente no contexto da crise com a Rússia, contribuiu para o enfraquecimento da presença da França no setor de cereais, um mercado essencial para sua economia. O impacto dessa mudança foi claramente visível em Argel, onde a Argélia, tradicionalmente uma grande compradora de trigo francês, tomou a decisão de excluir os fornecedores franceses das licitações de 2022. Essa decisão marcou a ascensão do trigo russo no país, uma mudança de estratégia que parecia impensável até pouco tempo. A agência argelina de cereais optou por fornecer trigo russo, que não apenas era mais barato, mas também atendia melhor às necessidades locais, oferecendo uma maior quantidade de proteína, essencial para a produção de pães e outros produtos alimentícios fundamentais. O domínio da Rússia no comércio de trigo não se limita mais ao Maghreb. Desde 2016, quando a Rússia começou a penetrar no mercado da Argélia, ela tem consolidado sua posição como o maior exportador de trigo do mundo. A produção russa cresceu de forma constante e na temporada 2023-2024, as exportações de trigo da Rússia alcançaram impressionantes 51 milhões de toneladas métrias, consolidando sua posição de liderança global, enquanto a França, com sua produção estagnada, perde terreno. A Rússia se tornou um player dominante, tanto pelo seu preço competitivo quanto pela qualidade superior de seus produtos. Enquanto isso, a França enfrenta uma crise em seu setor agrícola, agravada por uma combinação de fatores climáticos adversos e mudanças nas condições de mercado que afetaram significativamente a produção de trigo. O clima impôs grandes desafios para agricultores, com secas prolongadas e chuvas intensas que reduziram as áreas cultivadas e comprometeram a qualidade do trigo produzido. Em 2023, a produção de trigo na França caiu para 29 milhões e 700 mil toneladas, uma redução alarmante de 15 milhões de toneladas em comparação com o ano anterior. Essa queda acentuada na produção foi consequência de uma série de eventos climáticos desfavoráveis, que também resultaram em um aumento nos custos de produção, dificultando ainda mais a competitividade dos produtores franceses no mercado global. Além disso, muitos campos não foram semeados devido à falta de condições adequadas para cultivo, um reflexo direto de uma agricultura cada vez mais vulnerável às mudanças climáticas. A França, que historicamente liderou a produção de trigo na União Europeia, agora se vê em uma posição de vulnerabilidade, com sua competitividade ameaçada por outras nações do bloco. Países como a Romênia e a Lituânia começaram a emergir como novos competidores significativos no mercado de trigo, desafiando a tradicional liderança francesa na produção de cereais. Essas nações estão adotando práticas agrícolas mais resilientes e eficientes, o que tem permitido a elas aumentar suas colheitas e, consequentemente, sua participação no mercado europeu. A ascensão dessas novas potências no setor de cereais foi facilitada por uma combinação de investimentos em infraestrutura, modernização das técnicas de cultivo e, em alguns casos, uma mão de obra mais flexível e adaptável às exigências do mercado global. O comércio de trigo é um setor de importância estratégica, especialmente no contexto da segurança alimentar global, onde os cereais são a base da alimentação para milhões de pessoas. A crescente demanda por trigo, tanto na Ásia quanto na Europa, reflete a essencialidade desse grão nas dietas diárias e nas indústrias alimentícias de vários países. O trigo não é apenas um produto agrícola, mas um pilar econômico vital para a estabilidade de muitas economias, especialmente aquelas que dependem de suas exportações para equilibrar sua balança comercial. Nesse jogo de poder e influência, a Rússia tem se consolidado como uma peça-chave no mercado global de trigo, aproveitando sua capacidade de produção em grande escala e a política agressiva de preços baixos. Ao oferecer trigo de qualidade superior, com melhor teor de proteína, a Rússia não apenas consegue ser
competitiva, mas atrai mercados em ascensão, como o Maghreb e o Oriente Médio, que antes eram amplamente abastecidos pela França. Isso coloca a França em uma posição de desvantagem, especialmente à medida que o mercado de trigo se torna mais competitivo e globalizado. A qualidade superior do trigo russo, aliada para preços mais baixos, está tornando o produto francês menos atraente para os importadores. A França, já enfrentando dificuldades internas, com suas colheitas comprometidas, tem dificuldade em competir com a eficiência de produção de países como a Rússia. Além disso, a mudança no foco do mercado, com novas regiões geográficas se tornando centros de consumo, impõe novos desafios para produtores franceses que precisam urgentemente adotar estratégias mais inovadoras e sustentáveis para recuperar seu espaço nesse setor crucial. Enquanto isso, os efeitos das mudanças climáticas, combinados com as dificuldades econômicas internas, tornam a situação ainda mais complexa. A necessidade de adaptação da agricultura francesa às novas realidades climáticas se torna cada vez mais evidente, sendo crucial não apenas para a recuperação do mercado de trigo, mas para garantir a sustentabilidade do setor agrícola francês em um cenário global cada vez mais competitivo. O futuro do trigo francês depende da capacidade de inovação, resiliência e adaptação do setor, que, se não for devidamente abordado, poderá ver sua posição no mercado de cereais global desmoronar ainda mais. Se a França não conseguir reverter a situação, sua posição como líder no comércio global de trigo estará em sério risco e poderá sofrer um declínio irreversível. A ascensão da Rússia no setor de cereais, especialmente devido ao aumento da produção e à competitividade de seus preços, coloca o país em uma posição dominante no mercado global de trigo. A Rússia não apenas oferece trigo a preços mais baixos, mas também tem conseguido expandir sua produção de forma substancial, com um volume que supera o da França. Isso a coloca em uma posição de supremacia que ameaça a posição histórica da França, uma nação que durante décadas foi um dos maiores exportadores desse grão essencial. Se a atual tendência de crescimento das exportações russas continuar, a França poderá enfrentar o fim de sua era como uma potência no mercado global de trigo. A Rússia, com suas colheitas em constante expansão e a implementação de novas tecnologias agrícolas, se consolidou como a principal fornecedora mundial de trigo, capaz de atender a uma crescente demanda global com eficiência e custos reduzidos. Esse domínio não se limita ao mercado europeu, mas se estende a países do Oriente Médio, Ásia e Norte da África, regiões que historicamente eram grandes importadoras de trigo francês. A perda da liderança no mercado global de trigo representaria um golpe considerável para a economia agrícola francesa, com implicações diretas na segurança alimentar de vários países e em sua balança comercial. Com a Rússia consolidando sua posição, o impacto seria profundo, não apenas no comércio de trigo, mas também nas relações comerciais globais, onde a França teria que competir com novos atores em um mercado saturado e com margens de lucro mais apertadas. Além disso, a crescente influência da Rússia poderia mudar a dinâmica política das relações comerciais, à medida que Moscou se torna um fornecedor essencial para muitos países, com a possibilidade de usar sua supremacia no setor agrícola como uma ferramenta de influência política. Ao mesmo tempo, a França se veria obrigada a reavaliar sua estratégia agrícola, considerando alternativas para recuperar a competitividade, como a adoção de práticas mais sustentáveis e investimentos em inovação tecnológica no campo. O futuro do trigo francês, que historicamente desempenhou um papel fundamental na economia do país, agora depende da capacidade do setor agrícola francês de se adaptar rapidamente às mudanças globais e se posicionar de maneira mais estratégica diante da crescente força da Rússia. Essa competição não é apenas uma disputa econômica, mas também uma questão de segurança alimentar e geopolítica, já que o trigo é uma commodity essencial para a alimentação global. Caso a França não consiga reverter sua queda no mercado de trigo, os efeitos poderão se estender por muitos outros setores, afetando tanto a estabilidade do mercado interno quanto as relações comerciais internacionais. A Rússia, por sua vez, parece estar se posicionando para dominar o setor a longo prazo, com a França em uma corrida contra o tempo para salvar sua posição histórica como líder agrícola global.